Eu ia falar penduricalhos, mas nós vamos falar de outro problema que gera buraco nas contas públicas, que é a aprovação que aconteceu ontem no Senado Federal daquela proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Essa proposta tem um impacto bilionário, até 30 bilhões de reais nos cofres públicos. O governo não tem o que fazer, não tem como vetar, já foi, né? Agora está nas mãos do Congresso Nacional para fazer a promulgação dessa PEC, que é o rito esperado quando uma proposta de emenda à Constituição é aprovada. A gente vai a Brasília com a nossa Carol Rosito. Carol, o governo está olhando já para o outro lado da Praça dos Três Poderes, lá para o STF, pensando, vou bater lá e vou pedir ajuda? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa foi a sinalização dada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele disse que o governo, sim, estuda essa possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que foi tomada ontem pelos senadores, né, que aprovaram a PEC que garante essa aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Ele disse que essa justificativa, essa medida seria ali sob o argumento de que não há espaço fiscal, há um risco fiscal, inclusive, nas palavras de Durigan, já que o texto não traz nenhum tipo de fonte de receita, né, fonte de compensação para que esse impacto seja garantido ali pela União, para que a União consiga pagar, de fato, essa aposentadoria. Então, seria algo inconstitucional na avaliação do Ministério da Fazenda. Ontem a gente acompanhou todos os desdobramentos, né, dessa votação que foi aprovada, que inclusive, o texto que foi aprovado, inclusive, por 73 votos a 1, 73 senadores colocaram a digital a favor dessa matéria, mostrando que, apesar da declaração de Durigan, que fez apelos, inclusive, direto ao Alcolumbre, à Mota, né, pedindo que evitasse pautar medidas com impacto fiscal nesse momento, houve, sim, um apoio de governistas, das lideranças, inclusive, líderes do governo no Senado e do Congresso, que liberaram as bancadas, inclusive Tereza Leitão, a nova líder do governo do Senado, chegou a dizer que era a favor dessa matéria e, enfim, depois veio o ministro da Fazenda com essa mudança de postura. Conversando rapidamente com os senadores para entender o que pode ter mudado no meio do caminho, claro, a gente sabe que é uma pauta bastante popular que acontece em ano de eleição, às vésperas das campanhas, do início das campanhas eleitorais. Então, os senadores, de fato, não iriam colocar digitais contrárias a essa matéria, né? E que, na avaliação dos senadores, Dario Durigan agiu ali na postura técnica. Foi uma avaliação técnica do ministro, que agora a gente vai ter que acompanhar se, de fato, vai acionar ou não, através da AGU, o Supremo Tribunal Federal. Thais. Obrigada, Carol. Esse é o tipo de situação, já aconteceu em outras votações que criaram bombas fiscais para o governo, em que o governo toma uma decisão, se protege, tenta evitar que a aprovação aconteça, mas lá no Congresso Nacional a bancada inteira vota a favor daquele negócio. Foi o que aconteceu com essa proposta de emenda à Constituição. Juliana Lopes já está de volta. Juliana, mesmo com todos os alarmes, mesmo com a tentativa, você já tinha trazido aqui as fragilidades em função da relação entre Lula e Davi Alcolumbre, mas, inclusive, os senadores do PT votaram a favor dessa medida. É isso. E foi uma semana, da semana passada para cá, no fim de semana também, foi uma articulação até considerável, assim, de ligações, de muitas reuniões com o próprio Davi Alcolumbre. A gente viu a equipe do Ministério da Fazenda também indo atrás de Davi Alcolumbre para falar dessa e de outras pautas bomba ali no Congresso Nacional, mas uma articulação que mostrou a sua fragilidade nessa reta final. Vamos lembrar que são os últimos momentos antes do recesso parlamentar e depois que eles voltarem ao trabalho, os parlamentares vão ter ali um período muito curto para negociar qualquer tipo de coisa, vai ser um período curto antes da campanha eleitoral. Então, tem muita liderança dizendo, olha, essa é a despedida que o governo está fazendo dessa relação com o Legislativo e uma despedida que é muito ruim no sentido de uma articulação sendo frágil nesse momento. Então, o governo até pediu, mas na hora de se expor, os parlamentares, vamos lembrar, a gente está falando sobre uma categoria que faz até tem inclusive alguma sinalização
de apoio ao governo, né? Então, na hora de falar sobre não ter aumento salarial, todas as questões que envolvem aí a remuneração de categorias, a gente tem um partido dos trabalhadores que não se expõe para se colocar contra. Isso aconteceu com várias outras categorias que também pediram esses reajustes ou pediram teto ali dentro do Congresso Nacional. Agora, é entender exatamente se essa fragilidade que a articulação expôs na votação dessa PEC, mesmo com várias conversas com o presidente do Senado, isso vai acontecer para as outras pautas que estão paradas ali no Senado Federal, que precisam de aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma delas, a gente está batendo nessa tecla aqui, ela não foi para frente ainda, a PEC que trata da mudança na jornada de trabalho, fim da 6x1. Está parada no Senado, tem ali uma articulação tentando fazer com que ela vá para frente, mas se tiver essa mesma articulação frágil como na PEC da saúde, pode ser que a gente não tenha uma votação até depois do recesso parlamentar, entender o que vai acontecer daqui para frente. E a caneta do Alcolumbre é poderosa nesse sentido, né? Ele pode, por exemplo, segurar a promulgação dessa PEC, meio que dar uma sinalização para o governo, mas aí vai depender da cabeça dele, né? Ele prometeu para os parlamentares que ele não ia acelerar esse rito, mas que ele ia botar para votar. Isso.